que nós somos do Senhor e que ninguém nos tira da sua mão, que ninguém nos arrebata das tuas mãos, Senhor. Senhor Jesus, e nós nos sentimos seguros, porque nós somos guardados pelo Senhor. Nós somos guardados, Senhor Jesus, ó, sob as tuas mãos poderosas, a tua destra poderosa, Senhor, tem nos sustentado. Pedimos, Senhor, a tua bênção para essa manhã, para essa palavra. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, continuar falando conosco. Reconhecemos a nossa situação. Senhor, nós somos menos do que nada. E nós dependemos completamente do Senhor. Livra-nos, Senhor, da nossa justiça própria. Livra-nos da nossa retidão própria. Livra-nos do nosso temor próprio, Senhor. Oh, porque, Senhor, a carne para nada aproveita. Nada que provém do nosso homem natural tem proveito algum para o Senhor. Mas nos deste do teu Espírito. Oh, nos deste, Senhor, a tua vida. E essa vida, Senhor, hoje em nosso interior tem operado, Senhor, de uma forma muito eficaz em nós. Continua a tua obra, Senhor. Continua a tua obra de salvação em nós. Continua a tua obra de libertação, de cura. Oh, continua, Senhor, a tua obra, Senhor, no nosso meio. Queremos ser, Senhor, esse exército de vencedores, esse exército celestial que o Senhor tem formado para lutar em favor dos teus interesses. Sustenta, Senhor, aqueles que estão, Senhor, desanimados. Sustenta, Senhor, aqueles que estão passando, Senhor, por tribulações, por dificuldades. Guarda-nos, Senhor, com teu poder. Mantenha-nos firmes, Senhor. Estamos numa batalha. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Oh, muito obrigado. Jesus ao Senhor. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, graças a Deus por essa manhã que o Senhor nos deu de... É uma dádiva, é um presente de Deus. Porque nessa manhã nós temos uma nova oportunidade. A cada manhã, irmãos, é Deus falando comigo e com você. Eu te dou mais uma chance. Eu te dou mais uma oportunidade para você seguir em frente. Para você se arrepender, para você se voltar a mim e para você crescer e reinar. Cada manhã, irmãos, é um presente para nós. Que sejamos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Estejamos lembrando de que o Senhor tem preparado, como vimos na palavra ontem, um exército celestial. E para que nós literalmente, aquele dia da volta do Senhor, nós lutemos contra as celestiais do mal nos ares, nós hoje precisamos passar pelo treinamento. E esse treinamento, irmãos, ele não é fácil, é um treinamento bastante intenso. Porque é um ditado que mares calmos não fazem bons marinheiros. E nós temos que ter experiências hoje de luta. Nós temos que ter experiências hoje de batalhas. Nós temos que ter experiências hoje de vitória. E nós temos, irmãos, que tocar nesse poder de Deus que foi nos dado. O inimigo, ele tenta nos barrar. O inimigo, como desfrutamos aqui ontem ali, tentando impedir o cego Bartimeu de clamar por socorro. Cala a boca. Não grita, não grita. Não fala nada, fica na sua, fica aí tranquilo no seu lugar. Você está passando por muitas coisas, mas fica calado. Nós precisamos abrir a nossa boca. Nós precisamos gritar por socorro, irmãos. Quando nós estivermos passando por dificuldade, e eu vou adiante, não é apenas gritar por socorro pelo Senhor, mas gritar por socorro aos irmãos, aqueles que nós temos a convicção de que eles irão nos ajudar. Nós precisamos abrir a nossa boca. E quando precisarmos, irmãos, de ajuda, nós precisamos buscar essa ajuda. Ninguém, irmãos, prossegue sozinho. Eu toco muito na experiência do Senhor. O Senhor Jesus, nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele sempre buscava ter alguns companheiros com Ele.
E nós vemos em toda a Bíblia, de uma forma muito clara, que ele tinha 3 daqueles que eram especiais. Tiago, Pedro e João estavam com ele nos momentos mais difíceis da sua vida. Veja no jardim do Getsemane. O Senhor falou, olha, eu vou ter um pouco de comunhão, eu vou orar, mas fiquem aqui comigo. Vigiem comigo, orem comigo. Porque o Senhor Jesus, embora sendo 100% Deus, ele era também 100% homem. Sentiu as mesmas aflições e pesos que as tribulações nos trazem. Mas ele buscava o suprimento de poder em Deus, mas também, irmãos, com os seus companheiros. Nós precisamos saber que nós podemos contar uns com os outros, isso é maravilhoso. Nós podemos contar, e eu posso contar com você, você pode contar comigo, e assim nós prosseguimos. Então que o Senhor nos dê essa percepção, irmãos, de que ninguém chega a lugar algum sozinho. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala que até que todos cheguemos à unidade da fé. Paulo escreveu ao seu jovem cooperador Timóteo, 2 Timóteo 4, ele falou, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E a coroa da justiça já me está guardada, mas não somente para mim, mas para os meus companheiros, que lutaram junto comigo e amam a volta do Senhor. Nós precisamos ter essa percepção, irmãos, não fique sozinho. Nessa manhã nós estamos dando continuidade ao nosso desfrute do livro de Jó. Quanta riqueza tem aqui, irmãos. Eu, particularmente, estou sendo muito ajudado. E nós temos na pessoa de Jó um reflexo nosso. Eu já falei isso aqui por várias vezes. Você, ao ler essas experiências, você precisa entender que essas palavras são para você. Essas palavras são para mim. Todas as vezes que você abre a palavra, irmãos, você tem que saber, essa palavra é para mim. É Deus falando comigo. É Deus me direcionando, é Deus me coordenando, é Deus me encabeçando, é Deus me exortando, é Deus me alinhando, é Deus me aperfeiçoando. Irmãos, a palavra é para você. Não fuja da palavra. Não, a hora que essa palavra for em você como uma flecha, não desvie dela. Mas que ela entre no seu coração, que ela atinja o alvo. Como o Senhor fala que a palavra dele não vem, não volta vazia, sem antes cumprir aquilo pelo qual ela foi enviada. Não desvie da palavra de Deus, a palavra é para nós. E essa experiência de Jó tem nos ajudado bastante. Irmãos, eu gostaria de frisar mais uma vez que Jó, nós somos muito mais privilegiados do que o próprio Jó. Jó, naquela época em que Deus começou a falar com ele, a mostrar para ele, a desvendar a respeito do que Deus precisava fazer na vida dele, Deus precisou permitir que Jó passasse por muitas situações. E hoje, irmãos, as situações, elas podem ser, de certa parte, de certa forma, evitadas, se eu e você formos obedientes. Às vezes as situações vêm porque nós somos muito teimosos. Nós ainda confiamos muito na nossa justiça. Já vimos aqui nas primeiras mensagens. O temor de Jó procedia dele mesmo. A retidão de Jó procedia dele mesmo. A integridade de Jó procedia dele mesmo. Jó viveu na era antes da lei. A era em que a lei, irmãos, foi dada. A lei serviu para aflorar o pecado. Mas quando Deus fala com Jó, quando Deus mostra para Jó esses acontecimentos, quando Deus se revela a Jó, isso foi antes da lei, depois da época de Abraão. Jó viveu na terra de Uz. Uz era sobrinho de Abraão. Jó viveu naquele lugar, irmãos, na era da consciência antes da lei. A nossa consciência hoje ela está muito acima da consciência de Jó. Porque a nossa consciência hoje ela não opera no certo e no errado. Ela não nos dirige pelo certo e errado. O certo e errado é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas hoje a nossa consciência ela nos dirige segundo a vontade de Deus. Mas naquela época os homens viviam pelo certo e pelo errado. E a percepção de Deus, do homem para com Deus era a seguinte: se eu estou fazendo o certo ou o bem, Deus me abençoa. Se eu estou fazendo o mal, Deus me amaldiçoa.
E se o caso acontecesse com alguém, alguma tribulação, como aconteceu com Jó, a primeira questão a ser levantada é: Jó, você tem algo de errado. Você cometeu algum pecado. Mas Jó se considerava tão íntegro, irmãos, que ele chegou ao ponto de oferecer holocaustos pelos seus 10 filhos. Mas para ele mesmo, ele não ofereceu nenhum holocausto. Ele falou: olha, deixa eu santificar os meus filhos. O período do banquete que os filhos dele passavam, 7 homens, 3 mulheres. O período dos banquetes, o período das bebedeiras. Quando passava tudo isso, Jó os chamava e os santificava. Para que, porventura, tiver um filho meu pecado no seu coração, blasfemado contra Deus. Mas você não vê nenhum relato no livro de Jó dele oferecendo holocausto por ele mesmo. Ele se considerava íntegro. Irmãos, mas eu estou falando, agora vamos falar de humanamente. Jó, eu já falei isso aqui também, se juntarmos todos nós que estamos nesse local em uma só pessoa e compararmos com a pessoa de Jó, Jó está muito além de nós, estaria muito além de nós. Mas Deus não quer que nos apoiemos na nossa justiça própria, na nossa retidão própria e no nosso temor próprio. Isaías nos fala que a nossa justiça, elas são trapos de imundícia. O homem, ele não pode se justificar diante de Deus. Por ele mesmo, não. O homem, quando peca no jardim do Éden, o homem está nu, o homem está envergonhado do seu pecado. E Deus, quando aparece para ter comunhão, chama o homem aparece diante de Deus com folhas de figueira. Ele pegou para si e coseu vestes de folhas de figueira e apresentou diante de Deus. Irmãos, as nossas justiças próprias, elas são folhas de figueira, elas secam. Mas Deus, de uma forma muito amorosa, já anunciava a salvação em Cristo. Quando aquele casal foi primeiro revestido e vestido com vestes, com pele de um animal que tinha sido imolado. Tapou a nudez. E nós vimos semana passada, irmãos, a respeito de algo muito sério que acontece conosco. Nós vimos na experiência de Jó que por 2 vezes, dois concílios, 2 reuniões celestiais que estavam acontecendo entre Deus e os seus anjos. Dentre eles apareceu o intruso. Dentre eles apareceu aquele que não foi convidado, Satanás. Embora ele já tivesse sido expulso dos céus, embora a sentença já tivesse sido anunciada, a execução ainda não ocorreu. Então, seja, Satanás, ele ainda vai diante de Deus para nos acusar. Vimos isso semana passada em Apocalipse. Que todas as vezes que eu e você nos apresentamos diante de Deus, quem está do nosso lado? Para nos acusar, Satanás. Vimos em Zacarias capítulo 3, Josué, o sumo sacerdote, estava diante do anjo do Senhor. E à sua destra, quem estava? Satanás, para lhe opor. E quando Josué se apresenta, Satanás pula na frente e fala com Deus: olha as vestes dele. Olha que imundícia que ele está. Quão imundo ele é. Quão falho ele é. Quão pecador ele é. Irmãos, nós precisamos saber que todas as vezes Apocalipse nos fala que Satanás nos acusa de dia e de noite. Ele é tão atrevido que até quando você está dormindo, ele está te acusando. Mas nós precisamos também saber, nós vimos semana passada, que em Cristo nós somos perdoados. Aquele sangue que foi vertido, irmãos, ele já precedeu a acusação de Satanás. Que nós, quando nós confessamos os nossos pecados, 1 João capítulo 1, versículo 1 João 1, 19, ele é fiel para nos perdoar os nossos pecados. E aquele que fala que não tem nenhum pecado é um mentiroso.
engana-se a si mesmo. Então, irmãos, nós temos que perceber o seguinte: nós estamos num processo, mas todos os momentos em que nós falhamos, Satanás usa da nossa condição para nos acusar, das nossas falhas. E aquele sumo sacerdote Josué estava diante de Deus. Mas é interessante, abra comigo aqui rapidinho, por favor. Zacarias. Eu quero reforçar esse sentimento. Zacarias, capítulo 3. Zacarias, capítulo 3. Versículo 1. Zacarias 3:1 fala: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Não é Josué que entrou na terra de Canaã, não, que coordenou o povo, não, direcionou o povo, não, viu? O qual estava diante do anjo do Senhor. Anjo do Senhor aqui é a própria manifestação do Senhor, o próprio Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Todas as vezes que você apresenta diante de Deus, já tem um opositor do seu. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante de Deus. Essas vestes sujas são os nossos pecados, são as nossas transgressões. E nós, como humanos, nós erramos. Nós, como homens, nós erramos, irmãos. Você agora não pode se condenar por um erro. Não que o erro seja uma escolha sua. Eu acredito que ninguém escolhe errar. Eu acredito que ninguém escolhe pecar contra Deus. É é como em algumas traduções da Bíblia, pecado tem um significado de errar o alvo. Então, nós erramos, nós falhamos, mas isso não pode servir para que eu fique no erro, continue na mesma condição que eu estou. Josué estava no melhor lugar para ele ser transformado diante do anjo de Deus, diante do anjo do Senhor. Mas Satanás estava à sua direita. Em Josué, versículo 3, fala que ele estava trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Mas antes, você vê que o próprio Senhor já intercedeu por Josué. E fala com Satanás: não é este um tição tirado do fogo? Se você tira um animal da lama, como que você quer que esse animal esteja limpo? Se tem um animal ali rolando na lama, quando você o tira da lama, você quer que ele saia de que forma? Limpo. Ele vai sair sujo. Então o Senhor falou: ora, é claro que ele está com as vestes sujas. Não é este um tição que eu tirei do lago de fogo? Mas há uma obra de transformação. Versículo 4 fala: tomou este a palavra e disse, o anjo, aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. O anjo do Senhor estava ali. O que nos leva a nos despir de todas as nossas vestes humanas, as nossas vestes sujas, é o próprio Senhor. O anjo do Senhor estava ali, ele estava no lugar certo. Então, irmãos, na experiência de Jó, volta a Jó capítulo, lá no início de Jó capítulo 1, eu gostaria de dar continuidade. Jó capítulo história, nós sabemos que o anjo, Satanás estava diante de Deus e dos seus anjos naquela reunião celestial, e ele ainda vai diante de Deus para nos acusar. Sabemos que Deus
ele usou Satanás como seu cooperador para a obra na vida de Jó. Então, irmãos, você tem que saber o seguinte: tudo que te acontece, segundo Deus, visa um fim proveitoso. Quando Deus tem algo para fazer na minha e na sua vida, irmãos, Ele vai usar de situações. Ele vai te quebrar. Quando Deus, irmãos, precisa tratar com alguém, nem que ele lute com o camarada a noite inteira. Jacó no Val de Jaboque, você lembra muito bem disso. Ele trava uma batalha a noite inteira e mais cedo ou mais tarde ele vai tocar na articulação da sua coxa. Ele vai nos subjugar. Ele vai nos vencer. E a partir do momento em que nós somos vencidos, nós somos abençoados. Amém. Jacó, quando foi vencido, o que o anjo disse? Seu nome agora não já é mais o enganador? Aquele espertinho que quer levar vantagem em tudo? Aquele espertinho que quer trapacear? Aquele que quer levar vantagem sobre todas as coisas? O seu nome já não é mais Jacó, e sim Israel. Irmãos, a partir do momento em que nós somos vencidos, Deus muda a nossa condição. Mas Ele precisa nos vencer. Ele precisa nos subjugar. E Ele vai nos subjugar. Mas quando eu e você temos a percepção de que eu preciso ser vencido, as coisas se tornam mais fáceis. Jó, na sua condição humana, ele não sabia disso, tá? Vamos dar um desconto pro amado Jó, porque ele não sabia do seu problema. Você sabe, eu sei. Então Deus precisou levá-lo a essas situações. Então, irmãos, por favor, quando você for levado à cruz, não esperneie. Amém. Se entregue. Lembra daqueles dos dois homens ali ao lado do Senhor na cruz, Levi? Já estava chegando o horário deles pararem com os seus ofícios ali, porque já estava se aproximando o sábado. E falou: olha, aqueles homens ainda não morreram. Vamos antecipar essa morte. Vai lá e quebra as pernas deles. Foi ao da direita, quebrou-lhe as pernas. Foi do da esquerda, quebrou as pernas. Porque isso, irmãos, estavam debatendo na cruz de Cristo. Eu e você gostamos. Nós não gostamos da cruz. O homem natural não gosta. Mas ao ponto que o homem natural é levado à cruz de Cristo, que é o exterminador do Behemoth, do Leviatã, quando nós somos levados à cruz de Cristo, Dulce, nós já vamos esperneando. E quando você é colocado na cruz, aí que você e eu nos esperneamos ali e debatemos e questionamos. Vai ter que vir um soldado romano e quebrar as nossas pernas. Quando eles foram ao Senhor, olharam, Ele já tinha se entregado. Irmãos, vamos nos entregar. Amém. Nós iremos passar por dificuldades. Nós iremos passar por tribulações. Mas isso pode ser encurtado. O período no deserto pode ser encurtado. Depende da minha e da sua. Depende da minha e da sua posição. Atitude ao irmos à cruz de Cristo. Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu sou muito teimoso. Eu sou muito difícil, Senhor. Senhor, mas eu creio na Tua obra transformadora. Amém. Eu creio no poder da Tua cruz. Eu creio, Senhor, no poder da vida que subjugou a morte. Vença-me, Senhor. Senhor, subjuga-me, Senhor. Senhor, não permita que eu continue o mesmo velho de sempre. Resmungão, ranzinza. Tira-me, Senhor Jesus, da minha vida, da alma. Senhor Jesus, subjuga esses dois animais que há dentro de mim. Subjuga o Behemoth, subjuga o Leviatã. Senhor, vença-me, que no final, quando nós somos vencidos, nós podemos contemplar a Deus como Jó contemplou. Eu te conhecia só, mas agora os meus olhos te veem. Ó Senhor Jesus. Jó capítulo 1, versículo 13.
Sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Jó 1,13. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas, aqui está, pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Versículo 16. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. E que nova, hein? E que nova. Hoje, irmãos, a nova que o Senhor quer que nós possamos ouvir são as boas novas de Cristo. O Senhor não quer, irmãos, que essas sejam as novas que chegam a nós. Mas se nós formos difíceis, se nós não nos entregarmos, essas são as novas que chegará a nós também. Versículo 18. Também este falava quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles. E morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Olha que situação de Jó. Irmãos, Satanás, ele foi diante de Deus. É interessante frisar que Satanás não estava de início de olho em Jó. Mas Deus, aí você questiona, mas Deus também, né? Induziu. Talvez Satanás estava o quê? Passeando e rodeando a terra. Ele estava procurando um para devorar. Que ele é como um leão. Pedro nos fala que ele é como um leão que anda ao redor, buscando alguém para devorar. Ele estava andando pela terra. Talvez por Jó ser tão íntegro, tão reto, ele talvez poderia ter olhado para Jó antes, mas não falado: não, nesse aí eu não encontro, eu não tenho entrada. Aí Satanás apresenta diante de Deus, e, irmãos, não sei o assunto que estava sendo tratado naquela reunião, mas a Bíblia nos fala que Deus induz Satanás a olhar para Jó. Vê, você está vendo o meu servo Jó? Homem obediente, temente, que se desvia do mal. Satanás não perde tempo. E Satanás fala para Deus: será mesmo que Jó, é claro, em outras palavras, é claro que ele é íntegro, é claro que ele é reto, é claro que ele é temente, você dá tudo para ele. Será que Jó debalde não teme a Deus? Ou seja, será que Jó não teme a você sem outras intenções? Será que esse temor que ele tem não é porque você tem dado tudo a ele? Tira o que ele tem para você ver se ele não blasfema. E Deus, para não fazer o trabalho sujo, ele achou alguém para fazer. E ele fala com Satanás: tudo que ele tem está nas tuas mãos. Eu não preciso das coisas que Jó tem. Eu preciso de Jó vivo. Porque o que ele tem, eu restituo. Então você pode tirar o que você quiser. Mas a vida dele está nas minhas mãos. E a obra que eu tenho para a vida dele não é uma obra de morte, é uma obra de vida. Arrependimento, eu já falei isso aqui, segundo a Deus, irmãos, é arrependimento para vida, não para morte. Então, aí chega a Jó o recado de todo acontecido. Jó perdeu bens, Jó perdeu família e Jó perdeu a saúde, os 3 pilares sobre os quais o homem se apoia: bens, família e saúde. Se você estiver bem de saúde, se você tiver uma boa família, se estiver indo tudo bem com a sua família, e se você estiver, irmãos, uma boa situação financeira, irmãos, é fácil.
É fácil eu e você andarmos diante de Deus, mas Satanás vai no ponto, visando ele, Satanás visando em destruir Jó. Mas Deus tinha nas suas mãos, a vida de Jó. E Deus falou: na vida você não toca. O que eu quero compartilhar com isso? O que nós podemos aprender? Qual é a nossa atitude ao passarmos por tribulações? Como você se porta diante das tribulações que vêm na sua vida e que vêm na minha vida? Versículo 20 de Jó 1. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele tinha perdido os bens primeiro e ele tinha perdido a sua família, os seus filhos. Irmãos, veja a situação. O homem era um dos homens mais ricos da sua época. E ele perde, do dia para a noite, tudo. E como se não bastasse, ele perde ainda os seus filhos. Jó amava os seus filhos, irmãos. Você não pensa que ele, ao oferecer sacrifício pelos seus filhos e holocaustos, ele o fazia por uma mera obrigação, porque ele amava os seus filhos. Qual pai que ao perder um filho fica normal? Jó perdeu 10. Embora o foco não seja a atitude de Jó em si, mas nós precisamos ver sobre isso. Jó perdeu 10 filhos. E neste momento, Jó rasgou o seu manto e rapou a cabeça. Rasgar o manto e rapar a cabeça remete-se a sinal de tristeza, de luto. E Jó se prostrou e adorou. E disse: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Como nos portamos, irmãos, quando as tribulações vêm? É fácil eu e você louvarmos o Senhor, estarmos numa reunião como essa. É fácil eu e você, irmãos, cantarmos hinos aqui, alegres, quando as coisas não estão bem. Mas agora, quando o negócio aperta, irmãos, a nossa primeira atitude é questionar Deus. E nós sempre nos perguntamos, por que Deus permitiu isso? Por que isso está acontecendo? Eu acredito que diante das situações em que nós passamos, a nossa pergunta não deve ser nunca por quê, mas para quê. Amém. Nós nunca devemos, irmãos, questionar o que acontece ou o que deixou de acontecer. Nós nunca devemos ir, irmãos, diante de Deus com os porquês dos nossos arrazoamentos, da nossa mente caída. Mas nós devemos ir a Deus: Senhor, para que isso aconteceu? Qual que é a tua vontade nessa situação? Sejamos sensíveis a isso. Versículo 1 do capítulo 2 fala: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Ou seja, novamente Deus colocando Jó no foco, no alvo de Satanás. Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade. Olha só, que interessante, Deus já destaca aqui qual era o problema. Ele conserva a sua integridade. A sua integridade, a integridade humana, a minha, eu sou íntegro. Então nós precisamos estar atentos aos detalhes da Bíblia. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. Versículo 4, então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele,
e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Isso é um fato. Uma pessoa, irmãos, pode possuir o bem que ela for, se ela cai num leito de morte, ela gasta o que ela tem e o que ela não tem para conservar a sua vida. É ou não é? Então, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Presta atenção, Satanás já estava de olho na vida de Jó. Satanás queria exterminá-lo, Satanás queria consumi-lo. Versículo 5, estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Esse é um desejo de Deus. Esse é um desejo de Deus, não, perdão. Este é um desejo de Satanás, nos levar a blasfemar. O que é blasfemar? O que era blasfemar nessa situação? Questionar a Deus e duvidar de Deus. Quando você duvida e questiona Deus, irmãos, quando nós nos portamos dessa forma, será que Deus tem cuidado de mim, Lúcia? Pela situação em que eu estou, eu tenho as minhas dúvidas. Isso é uma blasfêmia contra Deus. Satanás quer nos levar a duvidar do cuidado de Deus, do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Esse é o alvo do diabo. Versículo 6, disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Irmãos, o camarada estava terrível. Ó Senhor Jesus, Jó sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se de tanta agonia que ele estava sentindo. Eram úlceras, pus, eram tumores da planta dos pés ao teto da cabeça. O homem se rapava todo. Que agonia! Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua iniquidade, a integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Irmãos, abra comigo. Tiago. Capítulo 5. Nós precisamos, irmãos, nos manter firmes, porque se nós entregarmos os pontos diante das dificuldades, irmãos, nós não herdaremos o reino de Deus, o reino dos céus. Nós precisamos ficar firmes. Tiago 5,7 fala, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serem julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó? E vistes que o fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Irmãos, nós precisamos exercitar a nossa paciência, visto as tribulações. O agricultor, o Senhor, o lavrador, quando planta uma semente, ele aguarda com paciência o aparecimento, a germinação, quando essa semente germina e aparece ali a planta. Mas primeiro precisa vir as primeiras e as últimas chuvas. Nós estamos, irmãos, num processo de aperfeiçoamento, de amadurecimento.
E nós precisamos ter paciência. Às vezes, irmãos, nós questionamos de Deus e queremos que Deus faça o para ontem. Principalmente aquelas pessoas que já são por natureza daquelas que gostam para o ontem, não é isso? Imediatistas. É para o agora, é para o ontem. Mas nós precisamos saber que o tempo de Deus não é nosso, e Deus não anda segundo o tempo. Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado ao espaço. Deus, irmãos, Ele não conta a hora. Então nós precisamos saber, irmãos, Senhor, por mais difícil que esteja a minha situação, me leva a ser paciente na tribulação. Sede paciente na tribulação. Ó Senhor Jesus, abra comigo Pedro. 1 Pedro. Um pouquinho aí para frente aí. 1 Pedro capítulo 1. Quando Deus precisar, irmãos, nos mostrar, nos revelar algo em nós, quando Deus precisar nos salvar, Ele irá permitir sim que passemos por dificuldades, isso é um fato. 1 Pedro 1,3. Já começa falando bendito. Bendito no original grego é louvado. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, Deus Ele é misericordioso, nos regenerou para uma viva esperança. A esperança, segundo Deus, ela é viva. A nossa esperança humana, ela é falha. Hoje você está esperançoso, amanhã você perdeu toda a sua esperança. Essa esperança, segundo o nome natural, segundo nós mesmos. Mas a esperança, segundo o Senhor, ela é viva. Ela é viva, segundo a viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, para vós outros. A vontade de Deus é que nós tomemos posse dessa herança que está reservada nos céus. E essa é a esperança que Deus colocou no nosso coração, para que um dia, irmãos, nós, ao nos apresentarmos diante do Senhor, com todo respeito, que você esteja manco, aleijado, faltando um braço, uma perna, mas se apresente diante dele. Que você esteja se arrastando, mas você vai estar lá, para receber a sua viva, a sua recompensa, a sua herança, reservada aonde? Não é aqui, é nos céus, para vós outros. Então não é somente para mim, não é somente para um só, é para vós outros, é para todos. Mas para que nós tomemos posse dessa herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus, é para isso, é para tomar posse disso que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha só, irmãos, Deus, isso é maravilhoso. Deus, Ele nos guarda para que nós possamos receber essa herança. Por que Ele nos guarda? Eu vou te explicar. Porque se Ele te solta, Levi, Ele não te vê mais. Qual que é o significado no grego de sois guardados pelo poder de Deus? Eu anotei aqui, quando eu estou elaborando, eu gosto muito de pesquisar o original. Eu consulto muito a Strong, o original. O significado, irmãos, de sois guardados pelo poder de Deus no original grego é guardar, proteger através de uma guarda militar. Seja para evitar invasão inimiga, ou para impedir a fuga dos habitantes de uma cidade sitiada. Então, quando eu e você estamos passando por tribulação, o Senhor, Ele nos guarda. O que nos guarda? Ele nos cerca. Mas Ele nos cerca como que é o poder de Deus operante nessa terra hoje, Fida?
Ele nos cerca pelo poder de Deus. Como que se manifesta o poder de Deus hoje nessa terra? Pela igreja. Então, quando você está passando por dificuldades, você está aqui, você está sendo cercado por uma guarda militar. Se você vai para cá, tem um te cercando, para que o inimigo não entre e para que você não fuja. Isso que é ser guardado pelo poder de Deus. Porque se Deus abre mão de você, você parte no mundo. E depois vai ser difícil ele te achar. E como que ele vai te dar herança, sendo que você não está no lugar certo? Irmãos, graças a Deus pela vida da igreja. A vida da igreja nos guarda. Enquanto você está aqui numa manhã como essa, irmãos, você está sendo guardado pelo poder de Deus. O inimigo não entra. Porque há um exército, aqui fala guarda, uma guarda militar. Há um exército de prontidão para que o inimigo não entre, mas também para que você não fuja. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que Deus tem operado em nós. Porque se você estiver fora da igreja, você está, irmãos, com todo o respeito da palavra, perdão pela palavra, você está lascado. Mas não, Ele tem nos guardado neste viver, neste lugar, nesse jardim. A igreja é a arca de Deus. Para que nós não fujamos, porque quando o negócio aperta, irmãos, o primeiro sentimento seu é deixar das reuniões da igreja. É deixar de reunir. Ó Senhor, livra-nos disso. Versículo 6. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. Checa a sua vida e você vai saber se é necessário ou não, viu? Se necessário nisso, mas primeiro Pedro começa mostrando, porque Pedro, irmãos, foi um dos discípulos que mais passou pela cruz de Cristo. Ele realmente conhecia literalmente o que era ser exortado, o que era ser alinhado, o que era ser direcionado segundo a vontade de Deus. Quando era o Pedro imaturo, irmãos, quanta exposição. Exposto toda hora. Aí no versículo 6 ele fala que ele já era um Pedro maduro, viu? Ele falando isso aqui, lá nos evangelhos, quando ele tentando barrar a obra de Deus, tentando decepar a cabeça de Malco. Não, esse Pedro aqui já é um Pedro maduro. E ele falou o seguinte: nisso exultais, se necessário, por breve tempo. No presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto, há mais. No qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse é o plano de Deus na vida de Jó. E esse é o plano de Deus na minha e na sua vida, a salvação da nossa alma. Então, irmãos, para que a nossa alma seja salva, precisamos sim passar pelas peneiras. Precisamos sim passar pelas provações. Se tem um visitante aqui, buscando outras coisas, e ouve isso, ele nunca mais volta. Volta, Levi? O que? Eu estou caçando, com todo respeito, eu estou caçando o descanso em Deus. Vem o camarada e me fala que eu vou passar por tribulações. Mas graças a Deus por essa visão, irmãos, que é a visão salvadora que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos ter a nossa alma salva. 1 Coríntios 10, 13, rapidinho comigo, por favor. 1 Coríntios 10, 13. Senhor Jesus, 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
Mas Deus é fiel. Irmãos, Deus é fiel. E não permitirá que sejais tentados além das forças. Pelo contrário. Eu amo, irmãos, esse pelo contrário, isso aqui é um alívio para nós. Deus, ele vai permitir que nós sejamos tentados. Deus não tenta ninguém. Tiago fala que Deus não tenta ninguém. A tentação provém do diabo. Jesus foi tentado no deserto. Mas, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Ó Senhor Jesus. Voltando para 1 Pedro, para a gente terminar aqui, 1 Pedro 4. Versículo 12 e 13 fala: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário. Oh, Senhor Jesus, dê-nos essa alegria, Senhor. Senhor, põe essa alegria no nosso coração. Senhor, essa alegria que não é uma alegria humana, mas é uma alegria segundo Deus. Oh, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis, exultando. Para que você possa se alegrar naquele dia, irmãos, você tem que se alegrar hoje, independente da situação que você esteja passando. Senhor Jesus, voltando para Jó para a gente terminar. Jó, eu vou terminar de ler o versículo aqui. Eu gostaria de tocar num assunto bem rápido, mas é algo de extrema importância. No versículo 9 de Jó 1, de Jó 2, a única aparição da mulher de Jó na história e na vida de Jó não foi uma aparição, não foi uma atitude correta, viu? E eu gostaria de estar encorajando as mulheres, as esposas, a terem mais sabedoria ao lidar com o esposo, ao passarem por dificuldades. Presta atenção. Versículo 9 fala: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Integridade humana, viu? Amaldiçoa a Deus e morre. Eu vou te falar, irmãs, esposas, dependendo do conselho ou da palavra que você fala para um esposo seu, em um momento de tribulação, você está indiretamente levando ele para a morte. Você está matando ele. As mulheres precisam ser sábias. Provérbios, deixa eu me lembrar aqui, Provérbios. Isso, Provérbios 14. Provérbios 14, 1 fala: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derriba ou a joga no chão. A mulher de Jó viu Jó naquela situação lastimável. E ela induziu ele ainda mais para o fundo do poço. Primeiro, levar Jó a amaldiçoar Deus. Amaldiçoa. E é interessante essa pequena palavrinha que ela fala. Amaldiçoa a Deus e morre. Por que você está ainda nessa situação? Rapaz, entrega os pontos. Por que você está continuando aí nessa integridade sua, nessa condição sua? Amaldiçoa. Irmãos, uma pessoa quando ela está num estado deplorável, dependendo da palavra que ela ouve, a pessoa já está naquele sentimento de agonia, naquele sentimento de uma irritação. A pessoa está totalmente na carne, irmãos.
Aí você chega e você induz. O que você espera que essa pessoa faça? Amaldiçoa a Deus e morre. Por favor, irmãs, mulheres, esposas, busquem diante de Deus a sabedoria. Tem em muitos momentos que a melhor coisa que vocês podem fazer é ficarem caladas. Amém. Não jogue mais lenha no fogo em nome de Jesus. Não piore a situação. Se Deus te dá sabedoria, haja. Mas haja segundo Deus. Não haja segundo a sua percepção, o seu achismo, a sua vontade. A mulher de Jó não tinha nenhuma condição de ajudar o seu esposo. Pelo contrário, ela afundou ele ainda mais. Dependendo do que nós falamos, nós afundamos o nosso cônjuge. Sabedoria que vem do alto edifica. A sabedoria que vem segundo Deus salva. Então, por favor, irmãos e irmãs, né? Aqui, falando da mulher de Jó. Sejam sensatas. Porque a mulher sensata, ela edifica a sua casa. E o versículo 10 fala, mas lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal, e tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar, Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, Isofá, o Naamatita, e combinaram ir juntamente com doer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, a cada um rasgando seu manto, lançavam o pó sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Jesus é o Senhor. Para a próxima comunhão, nós continuamos aqui no capítulo 3. Vamos pegar alguns princípios só, mas da agora para frente nós vamos estendendo mais para o final do livro de Jó. Amém? Então, irmãos, também princípios aqui, os amigos de Jó foram para tentar ajudá-lo em alguma coisa. Foi para receitar os remédios, foi para dar as suas opiniões. Sejamos também sábios ao lidar com uma pessoa que está passando por um grande sofrimento. Às vezes o que nós falamos ajuda, mas também o que nós falamos complica mais a situação. Jesus é o Senhor, podemos compartilhar ainda por um breve tempo, vamos trazer o nosso sentimento, tá? Tocar no ponto e que o Senhor nos abençoe.